41, Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse texto, Davi revela que não só há um Deus que ouve o nosso clamor, quantos são gratos porque Deus ouve e atende orações, mas além de mostrar que esse Deus ouve, intervém, socorre, muda a nossa condição, Ele fala a respeito de algo que é parte de uma atitude de fé. Mas no nosso meio, quando se prega sobre fé, nós temos, às vezes inconscientemente, uma inclinação a pensar na fé quase que sempre como algo instantâneo, que produz resultados única e exclusivamente imediatos. É gostoso ter intervenção imediatas. Eu já tive 2 situações onde eu fiquei do lado de um caixa eletrônico, passando cartão, declarando a provisão de Deus, até que milagrosamente entrasse um crédito e eu sacasse o dinheiro. É gostoso você ter intervenções imediatas. Eu me lembro, eu tinha 20 anos de idade, né, e cheguei num hotel, numa cidade onde ia pregar, e naquela época, além de ter me lançado integral no ministério, eu desfiz de tudo que eu tinha para pôr no ministério, e eu fiz um acordo com Deus. Eu falei: Deus, durante um tempo eu quero viver só da sua provisão. Então tudo que eu ganhar eu dou de volta. Eu quero que o Senhor me dê aquelas coisas que eu não só preciso, mas que de vez em quando vai me dar uma certa vontade. E está alinhado com a sua palavra. E eu lembro naquele dia que entrei no hotel, era fim de ano. Hoje eu estou liberto disso, mas na época quando chegava fim de ano, eu tinha o desespero de comer aquele negócio que a gente espera o ano inteiro, que é o tal do panetone, né? Que devia ter sempre, devia ter todo ano. E eu lembro que eu entrei no hotel e me bateu um negócio assim, me deu uma vontade de comer um panetone. E eu falei: Senhor, eu sei que não é nem algo que dê para classificar como uma necessidade, mas me bateu uma vontade de comer um panetone. E eu queria lembrar o Senhor daquele nosso acordo. O Senhor é um Deus de provisão. Se puder quebrar o galho. Eu falei: mas eu queria um panetone só para mim. Eu estou com outro ministro aqui junto comigo. Então é melhor só mandar um para ele, porque... não é que eu não quero dividir, mas eu prefiro dividir algo maior do que algo menor. Mas eu pensei, resmunguei essas coisas em tom de brincadeira. Eu lembro que no final da tarde nós fomos fazer uma visita e de lá ministramos. E quando retornei, eu peguei a chave no hotel. E a hora que ia para o quarto, o rapaz da recepção me chamou e falou: só um pouquinho, deixaram algo aqui para você, eu estava me esquecendo. E ele puxa debaixo do balcão uma sacola com 2 panetones, balduco, irmão. Aí eu falei: quem foi que deixou isso? Ele falou: olha, não sei, a pessoa não se identificou não. Na verdade ela estava assim toda incomodada, e ela disse que ela estava no mercado fazendo compra, e ela ficava tentando se explicar para mim: olha, eu tenho certeza que eu não estou louca. A mulher me dizia, mas ela falou: uma voz falou para mim que era para comprar 2 panetone balduco e deixar aqui para entregar no quarto tal. E o quarto é do senhor, eu nem sei se ela te conhece. Agora, apesar da fé poder nos levar tantas vezes a resultados instantâneos, eu quero te dar a notícia que a princípio você pode não considerar boa, nem sempre será assim. O salmista está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Eu quero falar de uma coisa que eu não gosto. Não sei se você gosta. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto quando, né, você tem que esperar. Coisa nenhuma eu gosto de esperar, irmão. Eu sou daqueles que tudo é para ontem, né, atropelado, hiperativo, gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E se tem algo que eu sempre tive dificuldade, foi com a espera. Mas ele está dizendo: esperei com paciência. A versão atualizada traduziu: esperei confiantemente. A verdade é que a tradução literal desse texto no hebraico diz: esperei esperando no Senhor. E eles entendem que a repetição de esperar esperando não cabe. Então a melhor tradução seria: esperei com paciência. Então nós temos 2 coisas aqui. Uma é a espera, e a outra é a atitude que nós devemos ter durante a espera, que é a paciência. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre esperar no Senhor. Quando eu e você entendemos a perspectiva correta da espera, isso nos ajuda. Porque eu nunca gostei de esperar, eu nunca achei que esperar pudesse ser coisa boa. Mas se
nós vamos encontrar na palavra de Deus, e eu quero te mostrar que vamos encontrar, que muitas vezes Deus vai nos levar a um lugar de espera. Não significa que Ele não vai intervir, mas que nem sempre Ele vai fazer tão rápido quanto eu e você queríamos. E se de fato Ele tem declarado que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são planos de bem, não de mal, então, se isso algumas vezes inclui a espera, nós precisamos entender que tem que haver alguma perspectiva boa por trás da espera, que eu e você não estamos entendendo, ou talvez não estejamos enxergando. E a primeira declaração que eu quero fazer é que se nós enxergarmos o que há por trás da espera, na perspectiva de Deus, nós vamos ver que isso de fato pode ser algo bom. Também não quero ir para o outro extremo, de nós sairmos de uma fé que sempre é imediata e daqui a pouco fazer parecer que nada terá intervenção imediata. Eu quero que a gente tenha um equilíbrio de entender. Vamos viver intervenções imediatas, mas a palavra de Deus está cheia de exemplos de gente que não chegou naquilo que Deus tinha instantaneamente. E a primeira declaração que eu quero fazer é que esperar não é falta de fé. Eu vou repetir isso. Esperar não é falta de fé. Aliás, em Hebreus, no capítulo 6, nós lemos, e eu quero que, por mais que o texto seja conhecido, você dê uma olhada lá comigo. Nós lemos no versículo 12 de Hebreus 6, e depois eu quero ler também o versículo 15, a seguinte declaração. Aliás, para entender o 12 é melhor começar no 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, diga comigo, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Deus tem promessas para cada um de nós. Suas promessas são verdadeiras. A Bíblia diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele o amém. Nós sabemos que as promessas estão de pé, mas a forma pela qual eu e você herdamos as promessas envolve não apenas fé, mas fé e paciência. Uma outra tradução diz longanimidade. É a capacidade de ter um ânimo longo, de não desanimar no tempo da espera. Uma outra tradução diz perseverança. Por que a perseverança? Porque eu e você não podemos desistir durante o tempo em que nós estamos esperando. Qualquer uma das traduções, longanimidade, perseverança ou paciência, indicam que nem sempre as promessas serão herdadas instantânea ou automaticamente. No versículo 15, quando a Bíblia fala de Abraão, pai da fé, diz, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Nós precisamos quebrar um mito que às vezes passa a ser cultivado dentro da gente por uma perspectiva errada de fé, de que não há lugar para espera no que diz respeito às promessas de Deus. E é lógico que eu sei que você vai ter a maturidade de separar as coisas. Imagino que a gente está falando, né, a um grupo seleto para não precisar explicar o óbvio. Eu não acredito que se você nasceu com enfermidade, você tem que esperar estar velho para ser curado dela. Ok? Não é disso que nós estamos falando. Mas há promessas que diz respeito ao cumprimento do plano, do propósito de Deus na nossa vida. E elas não serão necessariamente algo instantâneo ou automático. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, quando você olha alguém receber uma palavra ou uma promessa de Deus sobre algo, quase sempre a tendência dessa pessoa imaginar que vai ser depressa. Mas quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos perceber um cenário completamente distinto, onde as coisas nem sempre aconteceram depressa. Deus promete um filho a Abraão, e levou 25 anos para que essa promessa se cumprisse. Deus promete a José, neto, na verdade bisneto, já de Abraão, que vai levantá-lo numa posição de autoridade mesmo diante da sua família. Nós não sabemos que idade ele tinha quando teve o sonho. Ele tinha 17 anos de idade quando foi vendido para o Egito. Eu não sei se o sonho foi aquele ano ou se foi antes. Mas a Bíblia diz que ele tinha 30 anos de idade quando as coisas começaram a acontecer. Então, no mínimo 13 anos depois, a coisa acontece. A Bíblia diz que Isaac casa-se com Rebeca. Ele está debaixo da promessa de Deus para Abraão. Mas ele descobre que Rebeca, sua esposa, tem o mesmo problema que sua mãe tinha. E não pode ter filhos. Não é engraçado Deus escolher para essa linhagem de uma descendência numerosa, de cara duas mulheres que não tinham condições. Quase sempre eu acho que Deus está tentando dizer, eu quero que todo mundo saiba que esse negócio não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Mas ele descobre que a mulher não pode ter filhos. Gênesis 25 diz que ele orou insistentemente ao Senhor e Deus ouviu sua voz. Quando você lê só esse versículo, parece que o negócio foi tão rápido que não precisou nem dos 9 meses de gestação.
Mas o capítulo 25 termina dizendo: era Isaac da idade de 60 anos quando lhe nasceram os filhos, e casou com 40. Então foram 20 anos orando com insistência até que os filhos chegassem. Davi recebe uma palavra de Deus: eu vou te levantar como rei de Israel, vou te colocar no trono. Irmão, no mínimo, na conta mais generosa, ele passou pelo menos uns 15 anos esperando o cumprimento disso. Em outras palavras, nós vamos perceber que há um padrão na Bíblia, principalmente a respeito daquilo que diz respeito ao nosso propósito, ao cumprimento do plano que Deus tem para as nossas vidas, de coisas que não necessariamente vão acontecer automaticamente. E essas pessoas todas estão alistadas lá na galeria dos heróis da fé, como gente que se posicionou, que acreditou no que Deus tinha e que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então, esperar não é necessariamente falta de fé. Agora a pergunta é: por que Deus trabalha com espera? Eu já protestei em nome do Sindicato dos Crentes Frustrados, representando uma multidão atrás de mim. Eu já protestei com Deus algumas vezes. Um dia eu falei para ele: quando o senhor vai prometer que vai fazer algo, não dá para deixar para falar mais perto? Tem que prometer tanto tempo antes, deixar a gente esperando, sofrendo com esse negócio. Em Gênesis, no capítulo 4, eu citei isso na hora que falava daquele outro livro. A Bíblia diz que o filho... Abre lá comigo, Gálatas, capítulo 4. A Bíblia diz que o filho, ainda que seja herdeiro. Vou ler os versículos 1 e 2 de Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Ah, pastor Luciano, isso era lei da época desses povos antigos do Oriente. Ok, sendo lei, sendo costume, não importa. O apóstolo Paulo usa isso como um paralelo para uma aplicação espiritual que ele está fazendo para a gente. Então, eu e você precisamos entender algo. Ele diz: o filho é herdeiro de tudo, mas apesar de ser herdeiro de tudo, o pai deixa ele no nível de qualquer outro na casa que não é herdeiro, até um tempo pré-determinado. Por quê? Qualquer pessoa que entra no gozo ou no usufruto de uma herança para a qual não tem maturidade, vai acabar desperdiçando isso. Isso é o que nós aprendemos quando Jesus fala sobre o filho pródigo. O acesso à sua herança, quando você não tem maturidade, vai te levar a acabar dissipando o que você herdou, em vez de administrar isso corretamente. Então, algumas coisas não podem ser herdadas antes de que se haja o mínimo de maturidade. E a espera, querida, ela é parte de um processo que nos ajuda a amadurecer, para que depois do amadurecimento a gente tenha uma relação distinta, diferente com a herança que Deus tem para nós. A gente percebe isso não só no ensino bíblico, mas estatística pura. Quase toda criança que herda uma fortuna sem ter esperado o tempo ou ter passado pelos processos apropriados de amadurecimento vai dissipar isso, é um fato. E eu quero te dizer, no reino espiritual não é diferente. Eu quero usar aqui como um exemplo José. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 40. José, ele é vendido pelos seus irmãos como um escravo, vai parar no Egito. Mas lá no Egito ele ainda está prosperando, ainda como que escravo na casa de Potifar. Daqui a pouco ele injustamente é preso, vai parar na cadeia. Quando está lá na cadeia, Deus o usa para interpretar o sonho de 2 outros presos. Um deles, a Bíblia diz, o copeiro do faraó tem um sonho, e ele interpreta o sonho. O padeiro empolga porque viu que a interpretação foi favorável, diz: também tem um sonho. E quando ele interpreta do padeiro não foi assim tão bom. Ele estava dizendo: em 3 dias você, o copeiro, vai ser exaltado ao seu cargo, e você, o padeiro, em 3 dias será executado. Depois de dar o destino de cada um, ele vira para o copeiro, que em 3 dias vai ser promovido e vai voltar a ser o homem de confiança do faraó, o homem mais poderoso da terra naqueles dias. E ele diz: e quando você estiver lá, lembra de mim. Lembra desse homem de Deus que te trouxe uma palavra de consolo no sofrimento. Irmão, tenta se colocar no lugar do copeiro.
Eu particularmente não acho que era para sair daquela cela depois de 3 dias. Você teve um sonho, alguém interpretou, as coisas aconteceram exatamente daquele jeito e esquecer que isso aconteceu. Essa é história para contar a vida inteira, para os filhos, para os netos, né? Para nunca mais deixar de falar. Mas José ainda dá todos os argumentos. Lá em Gênesis, no capítulo 40, nos versículos 14 e 15, ele começa a se explicar. Enquanto ele se explica, a gente percebe o quanto ele está lamentando o que passou, o que viveu. Ele diz, pois fui roubado injustamente da terra dos meus pais. Vamos ver ali, verso 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo. Faças menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Em primeiro lugar, ele está dizendo, eu estou vendo em você uma possibilidade de escapar daqui. Então lembra de mim, seja bondoso, intercede por mim, para que o Faraó me tire daqui. Irmão, a verdade é que eu e você sempre estamos tentando pegar atalhos para driblar algumas situações nas quais estamos envolvidos. O que às vezes a gente esquece de pensar é que Deus tem planos e propósitos para nós. Para cada situação, querido, há uma saída correta e não aquela que eu e você queremos dar um jeito. Quando a gente inventa de dar um jeito, é um Abraão gerando um Ismael que tem consequências até hoje. Vamos supor que o copeiro realmente lembrasse do José e tivesse feito o que inicialmente ele não fez. O que é que ele faria por José? Vamos dizer que agora ele tem algum prestígio de novo diante do Faraó e ele até tem influência para tirar o homem. No máximo, ele ia conseguir que José ajudasse na cozinha para lavar prato. E ele jamais se tornaria aquilo que Deus havia planejado que ele se tornasse. A Bíblia diz, 2 anos inteiros se passaram e o copeiro não lembrou. Mas ele não está entregue à sua própria memória. Ao que eu e você precisamos acreditar que o meu e o seu destino não está na mão das pessoas. Ah, pastor Luciano, meu líder não me enxerga, não me reconhece. Fica tranquilo, irmão. Seu destino não está na mão de um líder, seu destino não está na mão das pessoas. Seu destino está na mão de um Deus que governa sobre todas as coisas. 2 anos depois, o Faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho. E o copeiro, que 2 anos antes não lembrava, agora lembra. Irmão, se o cara teve uma amnésia, deve ter sido curado 2 anos depois. Isso era a mão de Deus controlando a memória daquele copeiro. E agora ele se lembra de José. Irmão, eu não vou tentar explicar o que a Bíblia não diz. Mas eu vou tentar ser honesto sobre o que eu enxergo nas entrelinhas. Na conversa de 2 anos antes, você vê um José desabafando. Eu fui roubado da terra dos meus pais. Eu fui vendido para cá. Eu injustamente fui trazido para a prisão. Você tem um cara que só está se lamentando. Que não está com a alma e as emoções dele em ordem. Imagina o que uma pessoa nesse estado faria, estando numa posição de autoridade e reencontrando seus irmãos. Ele ia praticar o que hoje em dia eu chamo do gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Qual era o propósito de Deus de levar José para o Egito, irmão? Era fazer dele um instrumento para preservar a sua família e não para destruí-la. Mas se ele fosse investir de autoridade, antes de ter a maturidade para isso, ele ia trabalhar na contramão do plano e do propósito de Deus. Imagine Deus olhando lá de cima e diz, está pronto ainda para esse negócio? Não. Fica quieto aí até que você cresça, menino. 2 anos depois, as coisas começam a se desenrolar. E agora, quando ele encontra os irmãos, ele tem uma atitude completamente diferente. Ele começa a olhar para os seus irmãos e ele não diz, vocês me venderam para cá. Ele diz, Deus me enviou adiante de vocês para vos preservar a vida, para pagar o mal de vocês com o bem, para ser um instrumento maduro, associado ao coração de Deus, ao plano de Deus, aos princípios de Deus. Eu estava lendo um artigo de uma pessoa que disse que tinha um jardim na sua casa e ele viu um casulo sendo formado ali por uma lagarta. E ele, muito curioso, queria ver o tal do processo da transformação da lagarta em borboleta. E depois do tempo que levou do casulo, ele estava desesperado que quase nunca aquela lagarta saía do casulo. Todo dia ele observava várias vezes por dia. Chegou a pensar que ela tinha morrido ali dentro, que não ia acontecer nada. Um dia o casulo começa a mexer. E ele, curioso, começa a observar. Mas o processo era lento demais.
Diz que o casulo mexia, balançava. Depois de bastante tempo, começou a abrir uma pequena frestinha, mas era muito pequeno. E ele, olhando várias vezes ao dia, aquilo quase não aumentava. Voltou o dia seguinte, era mínimo o progresso daquilo. Ele disse que foi dando um desespero, uma angústia. E ele falou, essa borboleta vai conseguir sair nunca daí. Ele pegou uma tesoura de uma ponta pequena e deu um pequeno pique para facilitar. Ainda com aquele pequeno pique não foi tão rápido, mas o processo acelerou em relação ao que estava. Quando saiu a borboleta, ele ficou decepcionado, porque o processo de transformação não tinha completado. Ela era metade lagarta, porque o corpo era maior do que o de uma borboleta. As asas não estavam do tamanho normal. Em vez de voar, ela despencou do casulo para o chão. E ele ficou frustrado com aquilo. Esperei tanto esse tempo para isso. O que descobriu só depois de alguns anos. E eu vou tentar explicar com a linguagem simples, porque a técnica eu não sei. Não é que vocês não entendem, é eu que não me lembro. Resumindo, ele dizia que o que ele descobriu depois é que o esforço que a lagarta faz para se libertar do casulo é que ativa a enzima da transformação para finalizar o processo. E quando ele quis poupá-la do esforço e quando ele quis facilitar a vida, ele na verdade abortou um processo de amadurecimento e transformação. O problema é que eu e você vivemos tentando cortar o casulo do irmão ou torcendo para alguém cortar o nosso e facilitar as coisas sem perceber que às vezes isso vai nos impedir de estar prontos para entrar naquilo que Deus tem para nós. Irmãos, parte da necessidade que esperamos é porque a gente precisa de amadurecimento. Eu acredito que a razão pela qual às vezes Deus promete algumas coisas muito tempo antes é porque Ele quer que a gente coopere com Ele. Ah, pastor, Deus me deu uma palavra que eu vou pregar para as nações. Então enfia a cara na Bíblia, querido. Vai se preparar para que um dia você viva o cumprimento da promessa. Não, Deus me disse, vai me levar para a nação tal. Então começa a aprender a língua, os costumes. Há muita coisa que eu e você precisamos em termos de preparo. E o que a gente não entende é que Deus às vezes está sinalizando algo antes, não porque Ele quer fazer depressa, mas porque Ele quer te dar tempo suficiente para que você se prepare em todos os níveis para viver aquilo que Deus tem. Nós somos parte de uma cultura que não tem planejamento. Enquanto para os europeus e para os norte-americanos é simples atitudes como escrever um testamento, o brasileiro, mesmo depois de convertido, ele tem um quê de superstição que parece que falar da morte dá azar. Então não pode falar nessas coisas, não pode pensar o futuro. A gente não investe na previdência, nem na falida, nem na privada. Porque a gente simplesmente acha que as coisas não precisam de planejamento. Irmão, o Deus de fé e de sobrenatural me revela algo através do conselho que José deu para o faraó. Ele diz, não torre tudo durante o tempo das vacas gordas. Trabalhe com planejamento, com previdência, saiba estocar. Nós precisamos entender, querido, que há coisas que requerem um planejamento. E quando se fala de planejamento de vida, na nossa cultura, os brasileiros têm pouco isso. E a gente transfere isso para o ministério, para a vida em Deus, para aquilo que envolve Deus. E o planejamento às vezes é pequeno. Agora, há processos no reino de Deus que têm que ser respeitados. Em Marcos 4, 26 a 29, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente na terra. Ele diz, a semente germina e brota. Ele diz, primeiro vem a erva, depois vem a espiga, depois o grão cheio na espiga, até que ele esteja maduro para ser colhido. Você não planta a semente num dia para colher no outro. Existe um processo de crescimento, um processo de amadurecimento, até que a colheita chegue. Mas normalmente nós não pensamos em processo, a gente só pensa em resultado. Eu planto hoje e amanhã eu colho. E nós precisamos entender que Deus trabalha respeitando processos. Deixa eu te mostrar algo interessante. Em Levítico, no capítulo 19, do versículo 23 a 25, nós temos uma declaração da parte do Senhor. Levítico 19, de 23 a 25. Ele diz, quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado e dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmão, esse negócio está na Bíblia. Deus diz, quando finalmente vocês entrarem na terra prometida e plantarem uma árvore, não colha do fruto dela, nem no 1º, nem no 2º, nem no 3º ano. No 4º eu posso? Não, o 4º vai ser santo ao Senhor. Você vai começar a comer só no 5º. Por que, Deus?
porque o fruto vai estar melhor, porque a árvore vai ter amadurecido, porque eu vou desfrutar melhor disso. Deus diz, não. Se você souber esperar a hora certa, você vai aumentar a produção da árvore. Deus diz, não diz respeito só a você, diz respeito à produtividade da árvore. Uma árvore que passou pelo processo da espera, que não foi pressionada a uma produtividade imediata, ela vai render depois, e o que ela vai render depois vai justificar o tempo da espera. Agora, vamos pensar em algo. Quando no Velho Testamento Deus usa Moisés para dizer, não atarás a boca ao boi que debulha, o que é que Paulo escreve a Timóteo? Ele diz, acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou não é por causa de nós que ele escreveu isso? Então eu vou parafrasear Paulo. Acaso é com árvores que Deus se preocupa? Ou não foi por causa de nós que ele escreveu isso? Nós precisamos entender que dentro do plano de Deus, esperar para viver a realidade de algumas promessas significa que eu e você vamos passar por um processo de amadurecimento, e o tempo da espera, onde aparentemente não há tanto resultado, será justificado pelo nível de produtividade que a nossa maturidade vai nos levar a apresentar depois. Agora, irmão, eu estou falando isso para você hoje, apesar de ainda me considerar novo, estou com 45 anos, eu comecei a viver as coisas de Deus muito cedo. Entreguei minha vida a Jesus antes de completar 3 anos de idade. Eu fui batizado nas águas com 7 anos de idade. Eu fui chamado por Deus para o ministério aos 8 anos de idade. O que demorou para eu receber, pelo contexto de igreja onde eu cresci, foi o batismo no Espírito Santo, que aconteceu aos 15. Com 15 anos de idade eu fui cheio do Espírito Santo, eu enlouqueci, perdi o juízo, nunca mais voltei ao normal, graças a Deus. Aos 15 anos comecei a pregar, evangelizar nas ruas. Eu acho que com 17 anos de idade eu já estava pregando uma igreja pela primeira vez. Com 18 anos, eu meti o pé em tudo o que fazia e fui para o ministério em tempo integral. Com 18, 19 e 20 anos de idade, eu comecei a correr várias cidades do Brasil, pregar o evangelho do reino, orar pelos enfermos, anunciar avivamento, e eu comecei a ver coisas extraordinárias acontecendo. Eu era ainda menino e já estava falando aos 19 anos de idade em ginásios cheios, vendo manifestações de curas, de milagres. Pensa num ministério que ia de vento em popa. Em 1993, quando começou o ano 93, eu e um colega que trabalhávamos juntos, a gente tinha a agenda do ano inteiro preenchida. Irmão, falar disso hoje é uma coisa. De 93, você quase não tinha reconhecimento da importância de um ministro itinerante, nem esse planejamento de agenda prévia. A gente tinha 2, 3 cidades por semana, o ano inteiro preenchido. 94, eu me lembro que nós seguramos a agenda só para os convites internacionais, que estavam vindo de toda parte. Mas ainda em 93, eu tive um acidente de carro. Eu falo mais sobre isso no meu livro, O Agir Invisível de Deus. E gostaria de deixar claro, eu não gosto quando as pessoas distorcem o que a gente ensina. Eu costumo dizer que Deus usou uma consequência de um ato de desobediência da minha parte para o meu próprio bem. E às vezes alguns entendem como se eu anunciasse que aquilo era o plano de Deus ter passado pelo acidente. Durante o ano todo, 93, enquanto o ministério ia de vento em popa, aquele testemunho interior me dizia, para o que você está fazendo. Eu quero que você vá pastorear. Irmão, eu não queria ser pastor, sou filho de pastor. Eu não gostei do que eu vi quando criança. Eu não fiquei empolgado com o modelo de igreja e como as coisas funcionavam. E quando Deus me chamou para o ministério, eu falei, eu aceito pregar, orar pelos enfermos, por enchimento do Espírito Santo, mas eu não vou ser pastor de igreja. E aquilo era a minha versão de preconceito a uma estrutura errada que eu vi. Não era o plano e o propósito de Deus para mim. Mas eu achei no direito de dizer para Deus que eu faria só o que eu queria e não o que Ele quisesse. Depois de 8 meses daquela voz interior me dizendo, para o que você está fazendo, e eu ignorando ela, eu tive um acidente de carro. Esse acidente de carro só não me custou a vida por misericórdia de Deus. Testemunho dos médicos, porque o crente é empolgado para ver milagre, às vezes tem onde não tem. Mas os médicos e enfermeiros não crentes me diziam o tempo todo, você está vivo por um milagre. Eu descobri depois que ainda que eu estivesse escolhendo a consequência da minha própria desobediência, e que o diabo foi quem tocou naquele carro e tentou tirar a minha vida, que Deus ainda usou isso para me parar. O anjo de Deus apareceu para um dos pastores que me mentoreava no dia em que eu estava finalmente sendo ordenado pastor à frente de uma igreja local. Mais ou menos 1 ano e 3 meses depois do acidente. Eu acabei com o acidente interrompendo o ministério, fui me curvando aos poucos e falei, vou pastorear pelo menos 1 ano ou 2, vamos ver o que dá.
E foi nesse momento do estabelecimento que no dia onde eu estava sendo ordenado, palavras proféticas sendo liberadas, esse pastor impõe as mãos sobre mim para orar. E quando ele impôs as mãos, ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus em pé do meu lado. E o anjo falou para ele, apontou para mim e os outros 2 colegas e falou assim para ele: você tem uma preocupação muito grande com eles. E hoje eu entendo a preocupação dele. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. 20 anos de idade, solteiro, imaturo. Hoje, aquele pastor, ele na época tinha a idade que eu tenho hoje. Hoje ele está, perto dos seus 70. Eu entendo a preocupação dele, mas o anjo disse assim para ele: não há motivo para que você se preocupe. O Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Ele diz: eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, não se preocupe. Aquilo acalmou o coração dele, mas o anjo apontou para mim e falou: quanto porém a esse? E o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim: ele é rebelde e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmão, pensa num negócio que doeu. O anjo de Deus aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão, um homem valente. Para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. O anjo disse para ele assim: diga para ele que o acidente de carro do ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Porque eu dizia: Deus, eu tenho certeza que você cuida do cão, não é sua. Mas o anjo disse assim para ele: diga porém por que Deus o permitiu. Ele diz: o que o diabo queria era pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O anjo disse: era só uma questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não tinha estrutura para suportar o nível aonde ele estava entrando antes da hora. Foi a partir disso que meus olhos começaram a se abrir para entender que há tempo para todas as coisas, até para viver o cumprimento da promessa de Deus. O livro de Eclesiastes diz que o sábio entende o tempo e o modo. São 2 coisas que nós enroscamos, porque às vezes a gente acha que ter uma palavra de Deus, uma promessa de Deus justifica a gente arriscar da nossa forma e no nosso momento, e muita confusão tem acontecido por causa disso. Naquele momento o Senhor disse: eu quero que você entenda que você precisa passar por um processo de amadurecimento. O anjo diz: nos próximos anos ele vai ficar confinado a essa cidade onde eu trouxe para pastorear. Aqui eu vou tratar profundamente com ele, eu vou fazer com que ele entenda muitas verdades antes de voltar a liberá-lo para viajar novamente, não só pelo Brasil, mas para as nações. Irmão, demorou muito tempo a entender o que era esse amadurecimento. Nem eu consegui enxergar essas coisas. Hoje, 25 anos depois, é mais fácil enxergar e falar isso para você. Na época não. Mas eu e você precisamos aprender a confiar em Deus, entendendo ou não. Então o que eu fiz? Deixei de lado todos os sonhos e projetos do ministério ao corpo de Cristo. Vou me dedicar à igreja local, vou crescer até que Deus fale. Durante 5 anos, pastoreando aquela igreja, não mexi com quase nada que envolvia o ministério para o corpo. Mas eu peguei uma apostilinha que eu tinha de 50 páginas sobre falar em línguas. E fui trabalhando ela e transformei ela num livro de 200 e tantas páginas que nós temos hoje, chamado Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Quando esse livro ficou pronto, eu comecei a dizer: eu não posso guardar isso só para mim. É pecado. Eu tenho que compartilhar isso com mais gente. Deus me deu promessa lá atrás, quando aquilo era só uma apostila, de que esse negócio ia para as nações. Eu preciso fazer algo. E eu comecei a ficar inquieto. E falei: já estou 5 anos parado. Acho que já é tempo de recomeçar. E fui lá, organizei o material, mandei ele para a gráfica. Enquanto esse material estava na gráfica rodando, eu estou orando: Senhor, cumpre o teu plano, cumpre o teu propósito. Eu me lembro até hoje, era uma terça-feira de manhã. Eu acordei, estava tendo meu tempo de oração com Deus, e o Espírito Santo falou comigo. Eu lembro que era terça, que na terça-feira à tarde a gente tinha a reunião dos pastores da igreja para dar o rumo de governo administrativo, seja as coisas naturais ou espirituais. E à noite a gente reunia com as esposas, com as famílias, para um tempo de comunhão e oração. A gente comia junto e orava junto. Cada terça a gente ia para a casa de um à noite. Naquela terça seria na minha casa. Então eu lembro que era terça e que ia ser na minha casa. Eu estou orando, o Espírito Santo disse comigo: hoje, fulano era o único solteiro da nossa equipe, vai chegar meia hora antes do horário combinado. Irmão, eu levei um susto, foi até difícil de acreditar, porque fulano nunca chegava na hora.
E não conseguia, ele atrasava para tudo. Aquilo assim já tinha dado muita briga e confusão no nosso meio. A gente apelidou ele de noiva, porque até para arrumar era um negocinho demorado, né? Para tomar um banho, tudo era demorado. Ele não conseguia cumprir os horários. E o Senhor falou, se Deus falasse que ele ia chegar no horário, já era difícil acreditar. Meia hora antes, irmão, era um evento escatológico, era uma coisa... E o Espírito Santo falou comigo, a razão pela qual ele vai chegar meia hora mais cedo é porque eu dei a ele um sonho. Ele teve um sonho com você. E ele não quer falar isso para você na frente dos outros. Então ele vai vir mais cedo para conversar com você no reservado. Mas o Senhor falou comigo, quando ele chegar, ele vai estar muito inseguro de tocar no assunto do sonho. Ele vai ficar conversando um monte de coisa que tem nada a ver com o sonho. Você manda ele cortar o papo, a enrolação, e manda ele falar logo de uma vez do sonho. Ajude ele a entregar o que eu dei para ele. Eu achei um pouco burocrático, mas passei. É verdade, né? Se Deus está falando comigo, falou algo para ele, para eu ajudar ele a falar para mim, porque não falou logo para mim? Às vezes fica burocrático. Mas eu passei o dia inteiro esperando. A reunião era 8 horas, quando deu 7h30 em ponto, faltando meia hora. Campainha toca, eu dei uma espiadinha pela janela, ele no portão. Fui lá, abri o portão, falei, o que aconteceu? Você não chega nem no horário, chega meia hora mais cedo. Pois é, desconversou, entrou, sentamos na sala. Aí ele começou aquela conversa, não vai a lugar nenhum. Será que chove? Será que não chove? Eu falei, amigão, corta a enrolação. Eu sei por que você está aqui meia hora mais cedo. Ele me olhou assim, com os olhos meio arregalados. Falei, Deus me disse de manhã que Ele te deu um sonho, que você ia chegar mais cedo, que não queria falar na frente dos outros, que você ia ficar com essa enrolação, com medo de ofender. Falei, dispara logo. E uma hora que eu falei isso, pensa num cara que ficou corajoso. Santo Deus da glória! É de Deus! Aí ele empolgou. É de Deus! Falei, é de Deus, vai. O problema é que eu falei que era de Deus antes de saber o que vinha. Ele falou para mim, Deus me deu mesmo um sonho. Sabe seu livro sobre falar em língua? Eu falei, sei. Foi sobre ele, Deus falou, eu estava esperando. Vai, diz aí que vai virar best-seller, que vai para as nações. Pensando. Ele falou, Deus me disse que de novo você saiu na frente dele antes da hora. Irmão, eu queria sentar e chorar. Eu falei, já está na gráfica, Deus, não podia ter falado antes de mandar. Muitas vezes eu e você, querido, no esforço de viver até o que Deus prometeu, estamos nos antecipando a algumas coisas. Agora, deixa eu te dizer, eu já estava me achando na época bem maduro para recomeçar. Mas há outros fatores além da questão da maturidade. E eu quero terminar falando disso. Já deu meu horário ou não? 10 minutos? 7? Eu quero terminar falando disso. No livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Fala para alguém perto de você, fala, há tempo para todas as coisas. Fala para ele, até para viver o cumprimento da promessa. Então olhe para cá, eu tenho uma teoria, vou apresentar como teoria minha, não como doutrina, tá bom? De que Moisés se precipitou antes da hora em relação ao plano e o propósito de Deus para ele. No momento em que ele matou aquele egípcio, ele não tem palavra de Deus, ele não tem direção de Deus, mas ele tem uma percepção que não é equivocada. Ele começa a fazer as contas e pensar, Deus tem um plano para mim. Minha história não é história comum. Estevão, em Atos 7, diz que Moisés cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele, Deus daria livramento a Israel. Ele pensa, tudo que aconteceu na minha vida foi um milagre. Quando meus pais teriam que me abrir mão de mim e me perder, eu pude não só ser criado até o momento de ser desmamado por eles, mas vim para o palácio de Faraó, fui criado em toda a cultura, ciência dos egípcios, Deus me deu uma mentalidade de governo, eu acredito que Deus quer que eu liberte esse povo, tem que ter um propósito. A pergunta é, Moisés está errado no que ele está pensando? Não. Ele era o cara que Deus ia usar? Era. Agora preste atenção. A história começa muito tempo antes de Moisés. Em Gênesis 15, Deus fala com Abraão, o primeiro dos patriarcas. Sua descendência vai ser peregrina em terra alheia por 400 anos. Eles serão escravizados. E a razão pela qual isso tem que acontecer, o Senhor diz, é porque antes de eu te dar a terra dos cananeus que eu prometi, a medida da ira contra os cananeus ainda não se encheu.
Eles ainda têm mais 400 anos de longanimidade e paciência da minha parte. Mesmo que eu saiba que eles não vão arrepender, eles têm que esgotar isso. Só depois disso eu posso entregar a terra para a sua descendência. A sua linhagem não vai só ganhar de presente a terra que era deles. Eu vou usar vocês para executar juízo contra eles por nunca ter me obedecido ou correspondido comigo. Então Deus diz: você vai morrer, Abraão, sem ver o cumprimento disso, mas eu quero que você saiba o que vai acontecer daqui a 400 anos. Então a palavra de Deus está falando de um tempo de espera de 400 anos. Agora, isso está em Gênesis 15, se você estiver anotando, de 12 a 14. Em Êxodo 12, 40 e 41, a Bíblia diz que a nação de Israel, no dia da celebração da Páscoa, saiu com 430 anos de escravidão. Deus disse que eles passariam 400 anos, mas eles saíram com 430. Ah, pastor, será que Deus não arredondou? Não. Deus diz: a medida da ira não encheu, e o tempo da ira é 400 anos. Quando Deus diz são 70 anos de cativeiro, porque durante 490 anos vocês não guardaram os sábados, era 70 anos de cativeiro. Eu tenho a teoria que Israel saiu 30 anos atrasado do que precisava. Por quê? Porque 40 anos antes, Moisés, quando matou o egípcio, a Bíblia diz que ele tinha 40 anos de idade. Quando ele tira a nação de Israel do Egito, ele tem 80 anos de idade. Então 40 anos antes, quando eles estão no ano de 390 na escravidão, e falta apenas 10 para sair, Moisés não consegue esperar. Ele diz: eu sou o cara, eu tenho que libertar esse povo, eu tenho que fazer algo a respeito. A pergunta é: ele estava correto sobre o que Deus tinha para ele? Estava. Ele entendeu o tempo e o modo? Não. E tentar fazer do jeito dele, antes da hora, custou caro não só para ele, que atrasou em 40 anos o tempo na vida dele, mas atrasou em 30 anos a saída da nação de Israel do Egito. É o tipo de conta que eu e você não fazemos, mas olha a pregação de Estevão no livro de Atos, no capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 17. E eu vou encerrar aqui. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Olha o que a Bíblia fala sobre a chegada de Moisés. A história de Moisés é contada como se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. A chegada de Moisés no cenário da revelação bíblica está associada à promessa de Deus a Abraão dos 400 anos. E essa palavra está traduzida tempo, como se aproximasse o tempo da promessa, é a palavra grega cronos. É o tempo cronológico, é o tempo do relógio, da folhinha do calendário. Ou seja, os 400 anos não era arredondado. Está chegando o momento dos 400. Então a Bíblia diz, verso 20, por esse tempo... E aqui a palavra agora é kairos. Nessa estação que se aproxima do cumprimento do cronos, nasceu Moisés. A chegada de Moisés está associada ao que Deus falou para Abraão. No entanto, porque ele não pôde esperar esses 10 anos, ele cria um atraso de 30 anos a mais para uma nação inteira. Agora talvez você vai entender por que nós temos muita divisão de igreja. Tem muita gente como Moisés diz: Deus me chamou. E o cara não está errado, Deus chamou ele. O problema é que ele não sabe esperar o tempo e a forma de Deus. E ele começa a violentar as coisas em nome do seu próprio chamado, sem entender que o sábio entende o tempo e o modo. Nós estamos fazendo muita bagunça dentro do reino de Deus. Não é por falta de convicção do chamado, nem por falta de promessa. Às vezes é em nome do chamado e em nome da promessa. Mas não adianta você ter um chamado e uma promessa e não saber esperar o cumprimento disso. Quem está entendendo, diga amém. Eu descobri que além da minha própria maturidade, há outros fatores no plano de Deus. E às vezes um erro meu e seu, querido, pode afetar o destino de uma geração, de uma igreja local inteira. Nós precisamos ter muito cuidado quando falamos de qualquer tipo de transição ministerial. Porque há uma forma correta de fazer todas essas coisas. E quando nós entendemos isso e correspondemos com Deus da forma devida, as coisas, elas vão se alinhar ao plano e ao propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Lucas capítulo 1, o anjo do Senhor aparece para Zacarias, o pai de João Batista, e diz assim: a tua oração foi ouvida. Que oração é essa? Irmão, não acho que ele está falando da oração do momento. Por que eu não acho que ele está falando da oração do momento? Por duas coisas. Primeiro, a reação de incredulidade de Zacarias, não parece que alguns segundos antes ele estava crendo mais por esse milagre.
Segundo, a Bíblia diz que eles eram avançados em idade. Um jeito bonito de dizer que os dois já estavam velhinhos. Eu nunca conheci um casal que não podia ter filhos, quisesse ter filhos, que esperou ficar velho para depois orar. Logo nos primeiros anos de tentativa, se conhecem a Deus, já vão começar a buscar Deus. Isso, eu estou falando de estatística pura. Tenho visto muito milagre acontecer para casais que não podiam ter filhos, e não me lembro de nenhum ter esperado ficar velho para começar a orar a respeito disso. Eu não acho que Deus estava falando da oração do momento. Deus estava falando da oração de muito tempo antes. Tua oração foi ouvida. Agora, por que o Zacarias está bronqueado? Se foi ouvido, por que eu estou velho e ainda não aconteceu? Você já parou para se questionar isso? Eu imagino que por trás do cenário do que Zacarias entende, tem um Deus. A Bíblia diz que ambos eram irrepreensíveis diante do Senhor. Deus olha para esses dois e diz: eles me honram e eu vou honrá-los. Eu ouvi a oração, vou dar um filho, mas eu não vou dar um filho qualquer. Para esses dois eu vou dar o filho. Aquele de quem Jesus vai dizer: não tem ninguém dentre os nascidos de mulher maior do que eles. Eu vou honrar esses dois. Agora, para Deus poder dar a eles a coisa no nível do que Ele queria, tinha um tempo. Por que tinha um tempo? Porque esse o filho que Deus está resolvendo dar para eles, está associado à vinda do filho dele. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele não chegou nem atrasado nem adiantado, tinha uma hora certa. Eu imagino só Deus pensando: mas para eu te dar esse negócio do nível que eu quero, vocês vão ter que esperar um pouco. Porque a vinda do filho de vocês está atrelada à vinda do meu. Mas quando chegar, vai valer a pena a espera. Quem está entendendo, diga amém. O nosso problema, querido, é não conseguir esperar que o que Deus prometeu vai acontecer. A gente confunde o que é confiar com ajudar Deus do nosso modo, do nosso jeito. Eu, depois daquele negócio do sonho, do livro, falei: Deus, não vou fazer mais nada. Daqui para frente é só você. Então agora, passou 98, eu estou falando do meu acidente, foi em 93. A tentativa do livro foi em 98. E agora eu cheguei no ano de 2001. 2001 eu estou orando na sala de casa, dizendo: uma hora tem esse negócio dos livros para acontecer, e eu sei que o Senhor não esqueceu disso. Aí eu estava orando e falando: Deus, eu não vou chegar no lugar que o Senhor prometeu sozinho. Eu já empurrei muita gente para o lugar deles no plano. E eu estou orando isso, estou olhando um quadrinho que eu tenho na parede, trouxe da África, um cara empurrando o outro na árvore. É um ditado que eles têm em Gana, dizendo que ninguém chega a lugar nenhum sem a ajuda de alguém. Então eu estou dizendo: Deus, talvez quando chegar a minha hora eu vou precisar de alguém que me empurre. Eu não sei quem, não sei como, não quero inventar mais. Está na sua mão, eu vou deixar com você. Na hora certa vai cumprir. Enquanto eu estou orando isso, eu ouço o Espírito Santo falar comigo. Na hora certa. Uma das pessoas que eu vou usar para te dar esse empurrão se chama Márcio Valadão. Irmão, Lagoinha na época bombando, diante do trono, rebentando. Eu falei: não. Isso aí, se um dia conhecer um homem desse, pegar na mão, já é muito. Não, acho que não. Acho que é coisa da minha cabeça, mania de grandeza nossa. A gente crê e descrê ao mesmo tempo. Em 2002 eu saí de Guarapuava, me mudei para Irati. No fim de 2003, que eu já estava um ano depois de ter plantado essa igreja, fui num evento em Ponta Grossa. O pastor Márcio ia ministrar para pastores e líderes. Eu estou entrando, o pastor que organizou e está chegando, o pastor Márcio me chama, falou: Subirá, vem cá, queria te apresentar aqui o pastor Márcio. Eu vou lá, ele falou: olha, Deus está usando muito esse menino. Menino, é legal quando fala assim da gente. Deus está usando muito esse menino para abençoar aqui o nosso Paraná, tal. Eu queria te apresentar, o nome dele é Luciano Subirá. O pastor Márcio sorriu para mim e falou: já li um livro seu. Pensei: está me confundindo. Mas não posso falar para ele que ele está me confundindo. Aí perguntei para ele: qual deles? Porque de vez em quando as pessoas falam que lê um livro meu que eu não escrevi. Não sei se acontece com os outros. Pastor, eu li aquele seu livro tal, sobre isso. Eu falei: mas nunca escrevi. Escreveu, eu li. Eu falei: mas se fui eu que escrevi, eu não sei. Aí eu perguntei para ele: qual livro? Ele falou: um que fala do agir de Deus. Ele falou: o agir invisível de Deus. Eu falei: o título ele acertou. Ele começou a resumir cada um dos 8 capítulos. Ele falou: filho, eu fui tão abençoado por aquele livro. Eu já fui pensando se ele gostou. Tem a possibilidade de realmente cumprir aquilo que Deus falou. Ele olha para mim, novembro de 2003. Filho, eu queria tanto que você fosse em Lagoinha ministrar. Você não faria isso? A agenda está meio cheia, mas nós damos jeito. Não, pior que estava cheia mesmo. Cheio de bobagem, cheio de besteira, mas estava cheia. Aí ele falou: qual a data mais perto que você tem livre?
Era novembro. Falei, pastor, para ser perto e livre tem que ser no meio da semana. A gente tem culto de semana, filho, a gente dá um jeito. Eu falei, olha, eu tenho na primeira semana de janeiro. O período da semana, ele falou, primeira semana de janeiro, filho. Eu falei, é o que o senhor quer mais rápido, é o que tem. Ele falou, olha, eu não vou estar lá, vou estar de férias, mas vou organizar para que tudo aconteça. Deixou o contato de com quem eu falava, fiquei empolgado. Começou a tocar na minha cabeça a música da Ludmilla, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Falei pro meu irmão, arruma o maior carro que você puder, bota tudo de livro que couber dentro, que chegou a hora, vai começar. Irmão, nós fomos para Belo Horizonte com as rodinhas do carro virando para dentro, de tanto livro dentro do carro. Tinha livro até o teto, eu ia ministrar em 2 reuniões. E ministrei. Irmão, na época eu anunciei livro a R$5. E na época, porque eu rodava pouco, me custava tipo R$5,50. Falei, vou colocar barato para a turma assim, vamos fazer quase que nem o traficante. Facilita para ele gostar e buscar depois. A gente sempre querendo ajudar Deus. Anunciei, falei bem dos livros, preguei 2 das minhas melhores mensagens. Falei, agora vai. No final do segundo dia, na hora de sair, perguntei para o meu irmão, quanto foi que vendeu? Ele, 150. Falei, só 150 livros? Ele falou, não, R$150, 30 livros. Falei, não, você está de brincadeira comigo. Todo esse povo aqui nesses 2 cultos, era janeiro, meio de semana, debaixo de chuva, não estava lotado. Eu falei, só, ele diz, olha o carro. Eu olhava, irmão, estava do jeito que veio. Nem parecia que tinha ido embora a 30. Irmão, eu queria sentar e chorar. Pensei, não. A gente começa a dar desculpa. Síndrome da igreja grande. Muita gente chega, não é novidade. Eu falei, esse negócio tem 270 graus de ângulo, 3 andares. O povo sai por tudo quanto é porta. Botar nós nesse canto, como é que vai me procurar aqui nesse canto? Aí falei, não foi dessa vez, mas vão chamar a gente vai voltar. Irmão, ninguém me chamou mais. E aí foi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Em 2013, no fim de 2012, eu reencontrei o pastor Márcio Filho. O último livro seu que eu li foi aquele de Todo o Coração. Tem algum novo? Eu leio todos os seus livros. E eu pensando, lê e não chama, e não faz nada. Eu estou escrevendo um livro sobre família, mas já está pronto, pastor Márcio, mas estou pedindo que muita gente examine, né, para o negócio sair bem aliado. Você me daria a honra de ser um desses que examina? Eu penso, não provoca, não faz isso de novo. Eu já me frustrei lá atrás. Não, é sério, filho, eu queria ler seu livro, manda para mim, vou te dar meu e-mail pessoal. Peguei e mandei. Nunca disse se recebeu, nunca falou se leu. 2013 recebo um convite para pregar lá, na Conferência do Espírito Santo. Olhei a agenda, a hora que a secretária falou, olha, eu tenho um outro evento no Pará, eu não posso. Eu lembro que ela olhou para mim e falou, o senhor vai falar não, pastor Márcio? Eu falei, vou falar não. A Bíblia diz, o que jura com dano seu não muda. Agora estou arrependido de ter marcado com meu amigo, mas não posso, está marcado. O senhor não quer conversar com ele? Eu falei, não, eu dei minha palavra, falo para o pastor Márcio que eu não posso. Eu falei para Deus, desisto. Se o senhor quiser, dá um jeito. Eu não ajudo mais, eu não tento mais. Se aquele negócio é seu, o senhor que se resolva. Ela mandou o e-mail dizendo que eu não podia, entrei numa reunião. A hora que eu entrei na reunião, essa reunião desmarcaram o evento do fim de semana antes. E o povo com quem eu tinha a data estava insistindo para eu mudar para o fim de semana antes. Eu dizia, eu não posso, que eu tenho outro evento. Eles diziam, nós marcamos no feriado do Corpus Christi sem saber, não dá para mudar, não dá. Nessa reunião mudou. Liguei para eles, vocês ainda querem mudar? Queremos. Eu voltei para ela, falei, já mandou um e-mail? Diz, já. Eu falei, liga para eles, disse que acabou de mudar minha agenda, que eu posso rever. Irmão, naquele cantinho, que eu falei que ninguém foi, eu já vendi nos últimos anos mais de 50 mil livros. Naquele cantinho, só foi os 50 mil. Eu não sei mensurar para você o que significou, pastor Márcio, na frente da Rede Super, recomendar e falar dos meus livros. Nós podemos confiar nas coisas que Deus falou. A gente só tem que esperar a hora certa. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando e dar um alívio no pastor Humberto. Eu tinha planejado fazer isso rápido, eu só não tinha planejado contar tanta história. Olhe para cá um instante. Você já se sentiu algumas vezes injustiçado? Até por Deus? Ou isso é coisa só da minha carnalidade, vocês não têm? Um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da sua versão.
desbaratou uma conspiração contra o homem mais poderoso do mundo da sua época, o rei da Síria. Dos Medo-Persas, perdão. E ninguém nem muito obrigado falou para ele. Você já teve a sensação que você fez coisas que ninguém valorizou, que ninguém reconheceu? Deixa eu te dizer, alguma coisa pode até passar batido aos homens, mas não passa batido aos olhos de Deus. Deus falou, Mardoqueu, sua alma vai doer, mas vou guardar esse crédito para a hora certa. Um dia o rei tem uma insônia, não consegue dormir. E é o dia antes de alguém ter planejado tentar botar o Mardoqueu numa forca e matá-lo. O rei não consegue dormir, chama um servo lá e diz, ainda não inventaram televisão na internet para matar o tempo. Lê uma das crônicas do reino para me entreter. O cara vai lá e acha que a mão dele está indo aleatoriamente, mas a mão do Todo-Poderoso guiou a mão do servo. Ele puxa um dos livros das crônicas da estante, começa a ler, um homem chamado Mardoqueu salvou a sua vida. O rei diz, o que é que foi feito para honrá-lo? Foi feito nada. Não, esse negócio não pode passar. Rei, se tivesse sido feito, estaria escrito aqui, não foi feito nada. Nós temos que retribuir. Nada passa batido aos olhos de Deus. Mas às vezes Ele guarda alguns créditos para a hora certa. E nós precisamos aprender a esperar em Deus. Seu destino não está na mão dos homens, não está no reconhecimento dos homens. Há um Deus cuidando de você. Esperar é parte de uma linguagem de confiança, onde eu e você precisamos corresponder com Deus, em amadurecimento, em rendição. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor tem me ensinado, me corrigido. Mas nós não podemos só tentar aplicar isso de uma forma tão genérica. Espírito Santo, traz aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer no íntimo de cada um, no coração de cada um. Eu sei que muitos aqui estão esperando pelo cumprimento de promessas. E eu sei que cada uma das suas promessas tem o sim e o amém. O Senhor não estava de brincadeira quando falou, não mudou de ideia depois de ter falado. Mas, Senhor, ajuda-nos a ter a maturidade e a sabedoria de entender o tempo e o modo. De cooperar com o Senhor e não de atrapalhar, e não de acelerar, e não de prejudicar aquilo que é o teu plano e o teu propósito. Nós queremos ser como aquela parte de Moisés que acredita que ele é o cara chamado pelo Senhor. Mas não queremos reproduzir aquela que não sabe esperar a hora. Nós queremos crer naquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro que nessa manhã o teu Espírito nos ajude a entrar no lugar de compreensão. Nos ajude a trilhar o caminho em busca da maturidade. Até que a gente possa usufruir a plenitude da herança e não ela de forma parcial. É a nossa oração, é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória do teu nome. Fortalece o coração dos meus irmãos e irmãs. Aqueles talvez se deixaram abater ou desanimar pelo tempo. Ajuda-os a entender que pela fé e paciência se herdam as promessas. Nós queremos ter essa santa teimosia de não deixar de crer. Mas também não queremos gerar nenhum Ismael ao longo do caminho. Nós queremos apenas crer, confiar e dizer como Davi, esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Eu falei que o sábio entende o tempo e o modo. Eu queria ler como a NVI traduziu Eclesiastes 8:5. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Creia que tudo que Deus tem falado vai se cumprir. Mas confie que Deus está no controle. Mesmo que ninguém pareça estar enxergando o que Deus te prometeu, confie que o seu destino não está na mão das pessoas, mas sim nas mãos de Deus. Alguém tem que tomar de mim esse microfone. Eu muitas vezes tive a sensação de que Deus era do contra.
Que quando eu queria muito uma coisa não acontecia. Quando eu desistia, parece que os processos começavam. E eu falava para Deus, dizia, Deus, você é do contra. A Bíblia diz que o que exalta, se exalta, o Senhor humilha. O que se humilha, o Senhor exalta, o Senhor é do contra. O cara quer subir, o Senhor dá o tombo. O cara quer ficar lá embaixo, o Senhor levanta. Demorou para eu entender que quem se promove, Deus tem que abater. Porque está se levantando do jeito errado. Mas quem se humilha e deixa Deus resolver, está pronto para ser levantado por Deus. Confia no Senhor. O que Ele falou, o que Ele prometeu vai se cumprir. Deus tem feito promessas que envolvem você e muita gente por trás de você, Humberto. E às vezes parece estar demorando. Mas há algumas coisas que você está esperando que vão te colocar numa posição muito parecida com a de Zacarias e Isabel. Nem você ainda consegue entender a dimensão do que Deus prometeu. Não é um filho qualquer, é o filho. E às vezes isso está atrelado a fatores maiores dentro do cumprimento do plano e do propósito de Deus. E quando chegar a hora, vai se dizer, valeu a pena. Deus é fiel. Toma isso de mim, por favor. Clique e veja mais vídeos como esse.